Fala, Padawans, tudo bem com vocês? Começando mais um Digação Podcast e hoje o tema é especial com um convidado especial também. É isso aí, galerinha. Estamos aqui na presença dele, Vitor Soares, para falar um pouco sobre a sua carreira de diretor e, suas peripécias de cineasta por aí. Mas antes disso, Level. Bem, não se esqueçam de se inscrever nas nossas mídias sociais, Instagram, Facebook, YouTube, e aonde a gente estiver aí, no caso, onde você imaginar, a gente vai estar. É só nos seguir, mas sem muito delonga, bora voltar para o nosso tema principal, que é Vitor Soares. Fala, pessoal, beleza? Vitor, se apresenta aí pro pessoal aí que não conhece você, ou quem conhece, mas se apresenta novamente. Isso, fala o que você faz especificamente, que é muito foda. Eu faço umas loucuras aí, umas coisinhas audiovisuais pelo mundo aí. Meu nome é Vitor Soares, sou diretor, roteirista e também sou ator. Trabalho na indústria do audiovisual há 16 anos. Bom, acho que resumizão isso aí, em alguns países diferentes, no Brasil e tudo. Vamos deixar rolar mais fácil a gente trocar ideia sobre isso do que Sim, mais fácil. Tem bastante coisa. Você tem alguma rede social, Vitor, que pode te acompanhar para ver suas aventuras aí? Meu Instagram é a melhor rede social, é VicBRLA, VICBR de Brasil, LA de Los Angeles. Fechou. E Victor, eu acho que o mais importante que a gente tem para começar esse bate-papo hoje é como você ingressou na carreira, né, de diretor. Como que foi o início, né? Porque você falou que já está há bastante tempo, né, como diretor. Como foi começar? Cara, eu na real entrei na indústria como ator e como youtuber também. Lá em 2010, naquela era de ouro do início que ninguém sabia o que ia dar na internet, né? Criação de conteúdo. Comecei como youtuber também nessa época. Então comecei teatro também, fiz muito teatro, trabalhei em companhias de teatro profissionalmente, fiz turnê de teatro. Então eu comecei mais nessa área, não como diretor em si, apesar de fazer filmes amadores em casa e, enfim, com o YouTube eu acabava dirigindo paródias, sketches e etc. E eventualmente uma coisa foi levando a outra até eu chegar num momento em que eu percebi que eu não aguentava mais entrar em set de diretor que não sabia muito o que queria, e eu falei, eu acho que eu sei fazer isso aí, hein? Deixa eu tentar. Já que eu estou tanto tempo na frente da câmera e também nas outras funções do set, deixa eu tentar sentar na cadeira do diretor e, eventualmente, virou minha profissão. Foi meio que uma coisa levando a outra aí, tentando um pouco de tudo, né? Eu falei, eu fiz de tudo. Fiz som, iluminação de teatro, fui figurante, fui dublador também. Então, foram várias áreas diferentes dentro do audiovisual até tinha calhado eu cair como diretor mesmo. Certo. E como é essa carreira internacional, Vitor, pra gente entender? Foi tranquilo você ingressar? Você teve dificuldade, cara? O mercado internacional tem, de certa forma, preconceito por você ser brasileiro? Como é que funciona aí? Que, inclusive, o Vitor tá lá no Japão, galera. Pra quem tá olhando a câmera ali, tá vendo que tá de manhã, a gente tá gravando de noite aqui e tá bem diferente. 9 e pouca da manhã aqui, 9 e tanta da noite aí. Sim, 12 horas de diferença. Foi, assim, eu sempre tive o sonho de ir para Hollywood, né? Acho que todo cineasta tem esse sonho. Quando eu era criança e adolescente, todo mundo achava loucura, falava, nunca vai acontecer isso. Sofria bullying pra caralho na escola só por dizer que eu ia para Hollywood, né? Ainda mais no Brasil, né? Ainda mais aqui. Ainda mais em Minas Gerais, meu. Então, tipo assim, não era nem pra nascer em São Paulo, capital, ou no Rio de Janeiro. Não, eu nasci em Minas, entendeu? Nasci em Juiz de Fora. Então, assim, uma cidade que hoje é uma cidade maior, mas vou dizer, anos 90, início dos 2000, não tinha nenhuma banda ia pra lá, nenhum artista ia pra lá. Hoje a gente tem, enfim... Hoje Juiz de Fora é uma cidade... Como é que fala? Turística, né? Nossa, uma cidade turística hoje, se for ver. Não turística, é uma cidade mais estudante, mas você tem uma galera que vai lá pra balada, pra evento, pra show. Hoje você tem muito isso.
Na época não era, ninguém ia pra lá. Tipo, você queria ver o artista de stand-up, você tinha 2 no ano que iam pra lá, sacou? Então, banda mesmo, pô, quando, sei lá, o Detonautas tocava lá, a cidade inteira parava, um negócio assim. Então, crescer numa cidade como essa, hoje de novo, tem muito mais frequência. Na época, dizer que eu ia pra Hollywood é loucura. É igual Esse moleque nós tá aqui, maluco. interiorzão de São Paulo. Sim, a gente entende um pouco, estando no interior. Nossa, aqui na nossa cidade, filho, você falar qualquer carreira esplêndida aqui, qualquer coisa, é motivo dos caras. É uma loucura. Cidade Motivo de zoeira É. mesmo. É cabeça de cidade pequena, né? A galera não acha que existe nada além daquela realidade que Sim. o pai, a mãe, o tio, o vô tiveram. Né? É isso. Então, só de eu ter a oportunidade de ir pra fora, só pra ir, falando nem pra trabalhar, já foi difícil pra caramba. Se eu ficar aqui contando a história da primeira vez que eu saí pra fora, a trabalho, vai ser metade do podcast, tá ligado? Porque foi muito aleatório, cara. Não era pra eu ir, primeiro não era nem pra eu ser estagiário dos caras. Aí acabei caindo como estagiário, o cara faltou no trabalho, o único que sabia fazer o trabalho era eu, de repente estava na Argentina apresentando num palco lotado Caramba, lá. que foda, velho. Caraca, Vitor, que Não, firmeza. cara, é foda. Isso que eu ia perguntar exatamente isso. Como é que foi a primeira vez, mas já explicou. Já começando, né? Mas Já. legal. Deu certo, né? Foi. Sim, mas é sempre assim. É sempre quando a gente acha que não vai acontecer nada, de repente começa a desandar tudo de uma vez e quando você vê, Já começou, né? Já o deu start. certo. Que a parte mais Sim. difícil eu acho que é dar o start, né? nas Mas, coisas. mas vamos lá, Vitor. Como é que você equilibra a referência de outros diretores para tentar criar algo mais autoral, né? Porque eu acho que todo mundo tenta se inspirar em alguém para tentar criar algo seu, algo pessoal. Cara, assim, eu vou ser muito sincero, eu acho que nada se cria, tudo se transforma, né? Não vou vir aqui ser aquele diretor que fala, eu tenho o meu estilo, eu criei a minha fórmula, é o meu Eu reinventei estilo. a roda. Todo mundo tem referência de alguém, né? Todo mundo tem alguma várias. E é coisa. isso, você pega um pouco daqui, um pouco dali, vai ouvir isso aqui antes. Claro que você viu isso aqui antes, alguém fez antes, entendeu? Se não fez no cinema, fez no teatro, se não fez no teatro, fez no circo, entendeu? Na música, em algum lugar isso foi feito, tá ligado? Você pegou referência que eventualmente falou, Shakespeare tava fazendo isso lá na cara do caralho. Então, assim, tem artistas que eu me inspiro bastante, diretores, né? Que eu me inspiro bastante. O Spielberg, com toda certeza, é um deles. Nossa, é um baita Eu gosto diretor muito mesmo. do trampo do James Gunn, eu gosto Muito muito bravo. do trampo do Taika Waititi também. Não todos do Taika Waititi, vai ter um, mas tipo, eu acho que o que ele fez no Thor Ragnarok, o que ele fez no Jojo Rabbit, são trabalhos incríveis, assim. Bem nesse estilo autoral, vamos dizer assim, num estilo muito próprio. Enfim, tem alguns diretores que me inspiram bastante, assim. Na verdade, eu acho que eu me inspiro mais por trabalhos específicos do que diretores, sabe? Sim. O Edgar Wright é um cara que quase todos os filmes dele eu gosto pra caramba. Ele tem um trabalho muito foda de edição e tal. Mas eu gosto muito de anime também, eu me inspiro muito em anime. Tô aqui no Japão. Isso que eu ia falar, como é que tá na Você terra tá do na anime? terra do anime, né? Como é que Tô tá na aí? terra do anime aqui. Então assim, eu pego muita referência de anime mesmo pra fazer live action, entendeu? Quando eu dirigi o filme aqui no Japão ano passado, a minha ideia era justamente fazer um anime em live action, entendeu? Eu falei, tô no Japão, tem que ter uma cara de anime, mas era com atores reais. Então assim, eu tento pegar muitas referências ali, né? Em termos do anime eu pego muito do Makoto Shinkai, né? Que é o diretor do Your Name, do Nossa, Edward muito With bom, You velho. e tal. Sim. Eu tenho até tatuado Your Name aqui, então, pô, Esse Your Name é maravilhoso. Bravo. no nível de que eu sou fã do cara. Mas é isso, eu não acho que tem uma linha que eu sigo específica. Eu pego referências para cada projeto, entendeu? Até porque eu já dirigi projetos de vários gêneros diferentes e cada gênero tem sua peculiaridade. Não sei falar essa palavra. É difícil.
Essa aí, velho. É, Essa aí Vitor. mesmo. Vitor. Essa daí. E a gente que é brasileiro, né? A gente sabe pegar várias coisas assim e ir combinando até criar uma coisa autoral, né? Própria, com várias inspirações. É o jeito BR. É o jeito mais brasileiro. Você de vê o fazer. Vitor, ele já permeou todas as áreas, né? Que ele já foi do ramo de anime, já foi do ramo de teatro, que eu acho teatro maravilhoso. Eu já participei de teatro na escola, cara, achava incrível. É um bom lugar pra Essa- dar um start também. Nossa senhora, é Pra caramba. sensacional. Pra você ser um ator ou diretor, você tem que passar pelo Ah, teatro. tem que passar pelo teatro? pelo teatro também. Sim. Diretor, pelo menos diretor de elenco, com toda certeza. Porque em termos de direção, se você for falar de mise-en-scène, de direção de fotografia, etc., aí não muda em nada. Mas para você, eu acho que muitos atores pecam em não saber lidar com atores, sabe? Então, quando um diretor ele sabe lidar com os atores, sabe trabalhar com os atores, aí ele vai crescer muito mais rápido. E ter experiência com teatro ajuda muito nisso. Quais foram as primeiras peças de teatro assim que você lembra de ter trabalhado na parte de direção, tudo? E como é que foi a experiência pra você assim, o primeiro toque que eu faço assim, né, nessa área? Como diretor, né? Então, diretor. eu acabou que eu nunca dirigi teatro. Eu fui ator, bastante de teatro, mas eu também fui... Cara, eu fiz iluminação de teatro, fiz a sonoplastia, eu construí cenário na marcenaria e tudo. Então, contra-regra, que é o cara que vai carregando tudo, enfim, é o Severino do teatro, basicamente, faz um pouco de tudo. Então, eu fiz um pouco de tudo no teatro. A primeira peça que eu fiz chama Decor, que era baseado na vida e obra de Cora Coralina, mas era teatro amador, não era profissional. Primeiro trabalho mesmo que eu fiz profissional foi o Grande Circo Místico. Não sei se vocês já ouviram falar dessa peça maravilhosa. Tem até longa sobre essa peça. É incrível. Então, é um trabalho de... Não me é estranho esse nome. É gigante. Tem um filme sobre, chama O Grande Circo Místico. Apesar de eu não gostei muito do filme, não. Mas é uma peça que é sobre circo. Então, só a produção, você tem todos os números de circo. A gente tinha equilibrismo, tinha tecido, tinha... Qual é o nome daquele outro negócio que a pessoa fica de cabeça para baixo? Esqueci o nome aqui. Nossa. Mas enfim, Tem trapezista, trapézio, você tinha palhaço, você tinha... E eu fui, por exemplo, o stand-in, né, que a gente chama, que é o substituto quando o ator falta, do palhaço. E aí o palhaço tem que saber fazer malabares, tem que saber fazer um pouco de tudo, porque ele zoa. Até pra atuar, né, tem que ter essa certa eu habilidade. já tava lascado, porque eu não tenho destreza nenhuma, coordenação motora. Né? Hoje eu não tenho mais não, mas na época eu tinha que ter. Então, o primeiro trabalho que eu fiz de teatro mesmo, assim, profissional, companhia de teatro profissional e tudo, foi o Grande Circo Místico, que já me botou num trampo, assim, gigantesco de estrutura, de cenário, eram, sei lá, 40 pessoas no elenco, sabe? Era muito grande a produção. E aí, daí foi fazendo. Mas não faço teatro desde 2014, eu acho. A última vez que fiz teatro. Nossa, bastante tempo. E você tava falando que não dirigiu teatro, né? Mas falando em relação aos seus filmes, qual que é a sensação? Desde o início de ver o filme pronto, né? Que eu acho que é uma dúvida que a gente tem, né? Desde a edição, desde a escolha do elenco, até realmente os finalmentes ali. Principalmente os primeiros, dá mais aquela emoção. Né? Eu vou dizer 3 coisas, eu acho. A primeira é que quando a gente vê o primeiro corte, que é a primeira vez que a gente viu o filme editado, né, antes de passar pelas alterações, etc., eu não lembro qual foi o diretor que falou isso, mas eu concordo muito com ele, que é que todo diretor que vê o primeiro corte duvida da própria capacidade e quer se matar. É sempre assim. Ficou uma bosta, eu sou péssimo, isso aqui não vai dar certo, puta que o pariu, tô ferrado. E aí, autocrítica, né? Oi, autocrítica pra caramba. Não só isso, porque é um negócio muito cru ali. Aí você passa por todo aquele processo de edição e você chega no produto final. E aí, cara, você tem 2 sentimentos completamente diferentes. O primeiro é que sempre é assim, eu poderia ter feito isso aqui melhor, eu poderia ter feito aquilo ali melhor, eu poderia ter feito isso aqui melhor. Você sempre fica com aquilo na cabeça e aí mas tudo que a gente pode fazer é aprender e aplicar no próximo. E a outra coisa, com toda certeza, é a emoção de você assistir que tá pronto
que funcionou. E que você olha e fala, deu pra entender a história, deu pra me apegar com os personagens, a trilha sonora entrou no momento certo. Vou dar um exemplo específico aqui. Teve um momento, a gente estava finalizando O Silencioso, que é um filme que vai sair no cinema esse ano, de terror, e aí foi o dia que a gente juntou trilha sonora, efeito sonoro, cor e efeito especial. Tudo, VFX, tudo junto, que a gente viu pela primeira vez tudo junto, que a gente faz separado, né? E a gente estava lá no estúdio ouvindo aquilo tudo nas caixas de som assim, e eu falava com o cara, nesse momento aqui específico, eu preciso que a trilha sonora dê um ban, alguma coisa assim. E era um momento em que no VFX aparecia, não vou dizer o que é, mas aparecia um efeito atrás da menina assim, muito sinistro. E aí, isso eu tô falando eu junto com o cara que tá trabalhando, eu que criei a história e o compositor que assistiu o filme 1 milhão de vezes. A gente assistindo ali, assim, na hora que chegou nesse momento, deu aquele bando, efeito sonoro ali, e aquele efeito especial atrás da menina ali. Imediatamente eu olhei pra ele assim, e ele fez assim, caralho! A gente trabalhando naquele filme 1 milhão de vezes, mas a gente nunca tinha visto tudo junto. E aí, naquele momento, a gente se olhou e falou, caralho, funcionou muito, ficou sinistro. Ficou exatamente como a gente imaginava que poderia ficar, e melhor até. Então a gente tem esse sentimento de quando tudo junta, e você fala, porra, funcionou, graças a Deus. Esse sentimento eu acho que é em qualquer lugar, qualquer coisa que a gente vai fazer. Porque mas eu acho que quando você faz um filme, que nem o Victor tá falando ali, você quer tá montando ali, realmente você vê separado. A hora que você vê tudo junto ali, você fala, cara, realmente consegui, me superei. Você para pra pensar o quão difícil é você reunir a parte visual, a parte de áudio, ainda você tem que contar com a atuação dos atores, tem que ser muito bom entregar aquilo que você tá prospectando e esperando. Cara, é um puta de um trabalho. A hora que você vê tudo aquilo harmônico, funcionando, bicho, equilibrar tudo na mesma camada aí deve ser difícil. Nossa, Acho que esse é o grande desafio do diretor. Porque eu acho que tem muito diretor por aí que, na verdade, deveria ser diretor de fotografia. Que são ótimos diretores de fotografia. Mas não são bons diretores. Eles não sabem dirigir o elenco, eles não sabem movimentar a cena ali para poder a interpretação sair melhor. E talvez eles não saibam dirigir uma trilha sonora ou dizer como é que eles querem que o efeito especial seja. Então, o diretor ele dirige todos os departamentos, né? 100% dos departamentos. Então, o diretor ele tem que sacar um pouco de tudo. Claro, ele tem que confiar em cada diretor de departamento, né? Diretor de arte, figurinista, etc. Tem que confiar no trabalho deles, mas tem que saber o que quer. E tem que direcionar. Realmente, o trabalho de diretor é direcionar para o caminho que você quer. E tem muito diretor por aí que é só câmera, fotografia, coloração, no máximo edição ali, trabalho de filmmaker, de videomaker, né, que a gente fala. E não se atenta aos outros detalhes de um filme. Então eu acho que tem muito diretor por aí que deveria ser diretor de fotografia e não diretor mesmo, sabe? Uhum. Eu queria entrar num assunto polêmico aqui. Eu acho que você deve ter assistido o maravilhoso filme do Flash. O que você achou? Do Flash? Cara, sabe que eu gostei? Ah, não, velho. Eu gostei, eu tava esperando ser uma merda, eu tava esperando um Batman vs Superman, um Liga da Justiça, tá? Que ia ser uma merda. Que você fala é uma bomba. Eu gostei, cara. Não é um filme que eu vou ficar reassistindo, tipo, meu Deus, que filme maravilhoso. Não é. Mas eu me diverti, eu tive a experiência no cinema de me divertir e sair, cara, até que foi legal, sabe? Até que foi... Eu acho que eu tava tão esperando que ia ser uma merda, entendeu? Acho que se eu tivesse... Você imaginava uma coisa... É que xingaram muito o filme também. Você imaginava a pior coisa do mundo, né? Você falou, pô, Dragon Ball Evolution então, aqui, velho. Eu fui com o sentimento de esperar a pior coisa do mundo e foi legal. Se eu tivesse ido com a expectativa de ser um puta filme, eu acho que eu ia ficar puto. Mas... eu fui com essa expectativa. Nós foi com essa expectativa. Eu fui com essa expectativa, por isso que eu fiquei meio tipo, nossa, mano, dá não. Acho que o problema é a expectativa. Por exemplo, eu fui ver agora aquele filme Project Hail Mary. Devoradores de Estrela. Esse. Porra, assisti essa semana aqui, que já saiu no Japão uma semana depois de sair daí, saiu agora aqui. Mano,
que filmão da porra, cara. E assim, eu fui sem esperar nada. Eu fui assim, mais um filme de espaço com o Ryan Gosling. É isso. Não vi trailer, sabe? Eu não vi nem o trailer, não vi nada. Eu falei assim, cara, eu vou deixar... Vou ver, sabe? Vou ver. Tava com tempo livre aqui, eu vou no cinema. Aí, cara, eu chorei no filme, eu ri pra caralho. Eu saí do filme falando, que filme bom, quero ver de novo, velho. Eu acho que quando você vai sem expectativa... Your Name mesmo, Your Name, tava todo mundo falando, tem que assistir esse anime, não sei o que, cara, eu assisti 2 dias seguidos o filme. Não, Your Name, quando você assiste a primeira vez, você tem que assistir com... Quando você não acredita que o bagulho é tão bom, tem que ver de Your novo. Name, realmente, sempre que tem oportunidade, eu tô reassistindo, porque nossa, é uma coisa Cinema, maravilhoso. né? Maravilhoso. Eu assisti umas 10 vezes, eu comprei o Blu-ray, eu nem tenho aparelho de Blu-ray, mano. Só comprou lá. Tá lá. Pra ter aquela sensação de ter em casa. Eu comprei um box que é com as artes do Your Name. Nossa. Você tem o design dos ambientes, né? Dos cenários do Your Name. Cara, é um filme maravilhoso. E assim, eu fui assim, falaram que o anime é bom, eu vou ver. Eu acho que quando você vai com essa pegada de... Deixa eu ver qual é. Você se diverte, acaba se divertindo. Agora, quando você vai, tem que ser um filme foda, que eu não sei o quê. Tipo, eu acho que os Vingadores Novos vão ser uma merda. Porque todo mundo vai com aquele expectativa de que tem que superar o Endgame. Entendeu? Acho que todo mundo vai chegar, tem que superar o Infinity War, tem que superar o Endgame, chegar lá e vai ficar tipo... De novo isso? Entendeu? Porque eu acho que é isso. A gente vai com tanta expectativa de que tem que ser melhor que o último. Avatar mesmo. Pô, Avatar... o primeiro filme é um sucesso, não sei o quê, mas é mais do mesmo ali. Então acho que quando a gente vai num filme com muita expectativa, eu acho que a gente se frustra. A não ser que realmente seja um puta... Tipo, vou com expectativa, mas seja uma obra-prima. Sim. Que às vezes acontece. Mas quanto menos expectativa mais, eu acho que mais você vai sentir a experiência do cinema, que a gente teve essa experiência aí com Pecadores, cara. Nossa, eu fui despretensioso, falei, cara, vai ser um filme aqui do B. Jordan, vai ser tranquilo, vou assistir, depois vou embora, acabou. E, nossa, foi uma experiência tão incrível, igual você falou, nessa avalanche de emoções aí durante o filme, que eu saí do cinema e falei assim, cara, eu podia entrar aqui e assistir de novo, que eu ia gostar do mesmo jeito. Dá vontade mesmo, dá vontade. E depois que você assiste o filme de novo, você acha que ele é melhor do que quando você viu pela primeira vez aí, né, mano? Pecadores. Exato. Sensacional. Exatamente. Acho que é tudo sobre a experiência de como você assiste o filme. Entendeu? Por exemplo, você vai assistir o filme no seu celular, ou no avião, ou na fila para assistir não sei o quê. Cara, você vai ter uma experiência específica do filme. Agora, você senta no cinema para poder ter essa experiência. Ou você, que seja em casa, na Netflix, ou mesmo, enfim, na HBO, na Prime Video, que seja, sentado, deitado na sua cama ou sentado no seu sofá com tudo apagado ali, vou ter essa experiência sem mexer no celular nem nada, você tem uma outra experiência do filme. Então acho que tudo é disso, é a expectativa e como você absorve o projeto. Não adianta nada você falar que você vou ver um filme aqui e ficar mexendo no celular enquanto o fulano de tal tá falando, sabe? Você vai ter uma experiência diferente. Ou eu vou assistir, beleza, tô assistindo no celular aqui, mas tô no metrô com barulho pra caramba, com gente passando. Eu não vou ter a mesma emoção, a trilha sonora não vai me atingir do mesmo jeito. Entendeu? Então, acho que para a gente poder realmente dar uma chance pro projeto, primeiro, sem expectativa, sem falar, esse filme tem que me dar essa emoção específica. Porque senão você vai se frustrar se você não receber aquela emoção específica e receber outra. E o segundo é você estar ali para assistir o filme, né? Independente seja em casa ou no cinema, mas você está ali para assistir o filme. Tem conteúdo, eu acho que é para você assistir em ambiente barulhento e distrativo, igual, por exemplo, Vertical, eu acho que é isso. Acho que as novelas verticais são isso, são projetos para você assistir em momento de distração ali, não é nada para você se apaixonar pelo personagem. Hoje isso no ônibus, por exemplo, eu tô no ônibus, eu olho pro lado, tem alguém assistindo uma novela vertical. Eu olho pro outro lado, é a mesma coisa. E tá todo mundo... E esse é o propósito. E hoje em dia popularizou bastante, né? Porque as novelinhas mais curtas também, de episódios de 1 minuto e meio, 2.
Então, cara, minha mãe, pela puta, velho, minha mãe o dia inteiro assistindo isso aí. Porque Cara, o pessoal nossa. vicia, né, mano? É igual como se fosse assistir um vídeo do Reels Mas posso te do falar? TikTok. Vai falar que você nunca viu aparecer uma propaganda e você tá assistindo. Cara, você sim, fica assim, ó. você vai eu assisti- Nossa, que coisa ruim. E fica ali É, assistindo. Eu assisti aquela do mano que vai pro espaço lá, aí a namorada dele fica com outro cara. Mano, fiquei 10 minutos assistindo lá, velho. Depois Eu vi aparece esse. propaganda até hoje, velho. Eu vi esse aí. E daqui a pouco estão fazendo a versão brasileira dela. É isso. Fez sucesso lá fora, os China já estão contratando os brasileiros e os latinos para poder fazer em espanhol e português. É assim que acontece. Bombou lá fora, daqui a pouco tá chegando a versão brasileira. Nossa. Ô, Vitor, e você comentou da sua experiência de ir no cinema e tal, né? Cara, é difícil pra você desligar o senso crítico de diretor quando você tá assistindo algum filme, cara? Você só fala assim, não, esse filme aqui eu vou assistir de boa. Deve ficar preocupado com câmera, Não, ator, um monte você de coisa, deve né? ficar analisando, falando, não, esse diretor aqui pecou nisso esses aqui, cara ó, que podia não ter tá feito de outra atuando forma. direito. Então, é uma boa Cara, pergunta. assim, é impossível não vir o pensamento. Entendeu? Mas quando o filme é muito bem feito, você acaba só aceitando a emoção. E você releva alguns problemas que poderiam estar ali. Entendeu? Esse mesmo, por exemplo, esse projeto vou dizer que tá fresco na minha memória, né? Do Project Hail Mary. Cara, eu tava, obviamente, criticando ali, eu tava, tipo, pensando, esse plano foi escolhido, não sei o que lá. Na minha cabeça tava, tipo, tá muito bem escrito, tá muito bem dirigido, sacou? Mas eu não tava ali pensando plano a plano, porque a história tava me levando, eu tava mergulhado na Você história. entrou no Então estágio eu de não tava, imersão, né? Sim. exato, eu não tava esse plano, tá, assim, eu faria esse negócio, porque eu tava muito dentro do negócio, mas eu tava tipo assim, tá muito bem escrito, tá muito bem dirigido o tempo inteiro. E aí quando eu ficava tipo, tomara que eles não ferrem o terceiro ato, tomara que eles não ferrem o terceiro ato. Então você tem esses pensamentos de técnica, mas quando o filme é muito bom, você não fica plano a plano. Agora, quando o filme te distrai, aí você fica o tempo inteiro ali, porra, eu faria isso aqui diferente, esse aqui plano, que não sei o que lá, blá, blá, blá. Aí, mas é quando o filme não te prendeu. Eu acho que quando a história não te prendeu, quando os personagens não te prenderam, você fica mais crítico, entendeu? Até por isso que eu, sei lá, eu não gosto muito de ler crítica nem nada disso, porque eu acho que o crítico ele tá procurando como é que é a expressão? Pelo em ovo. Procurando Ovo, pelo né? em ovo. O cara tá ali o tempo inteiro, tipo, vamos analisar este plano, este não sei o que, e não se deixa só sentir, sabe? O cara tá ali pra poder, já pensando, vou escrever isso, vou escrever aquilo, entendeu? O cara não tá ali pra simplesmente sentir o filme, ele tá ali já pensando no trabalho que ele vai fazer depois da crítica. Eu vou no Letterboxd, eu vou fazer eu vou fazer esse comentário, vou dar essa quantidade de estrelas. Acho que quando o cara pensa isso, ele não tá ali 100% aproveitando. Uma coisa que eu percebi, por exemplo, esse é meu ponto de vista, tá? A maioria das pessoas que aproveitaram o filme não foram pro Letterboxd. Porque a pessoa tá ali ainda absorvendo o filme. A pessoa ainda tá verdade. pensando no negócio, ou quer ver de novo, ou quer conversar sobre com as pessoas, ou então quer pesquisar sobre mais coisa do filme, mas não fazer coisa sobre o filme. Então, assim, quando você realmente entrou no projeto, você não vai lá ficar comentando sobre ele. Agora, quando você quer criticar, quando você não gostou, quando você não... é porque você tá ali pensando nisso, sacou? Vou dar um exemplo perfeito do meu primeiro longa-metragem, que é o Ilhados. O Ilhados, ele foi talvez o filme mais criticado na história do Brasil depois de Internet e o Filme. Sacou? Vou dizer depois de Internet e Filme realmente foi muito criticado. E assim, não tô defendendo o Ilhados falando que é uma obra-prima nem nada disso, não. Sim. Só que é o seguinte, eu escrevi o Ilhados sabendo quem ia ser o elenco. Eu escrevi o Ilhados sabendo que eles não eram atores de Oscar. Sim. Eu escrevi o texto pensando tem que caber na boca de não atores. E tem que ser entendido por uma geração Z, que na época tinha 12, 13 anos, 14 anos, que ia entender essa história e esses personagens e ia se apegar a isso. E nisso, eu desenvolvi o projeto para este público específico. Então, assim, quando a crítica começou a massacrar,
Quantos anos tinham essa crítica, essas pessoas? 20 e poucos, 30, 40, 50 anos de idade. Eu fiz o filme para esse público? Não. Não. Eu fiz o filme para um público que não conhece esses influenciadores, que tá ali para julgar eles como atores? Não. Eu fiz o filme para o público que sabe quem eles são e sabe que eles não são atores. Então eu tive dois tipos de recepção completamente extremas, extremamente opostas do filme. A crítica profissional, vamos dizer assim, eu boto profissional muito entre aspas mesmo, porque hoje qualquer uma pessoa que tem um blog ou uma página no Letterboxd fala que é crítico profissional, mas também estou incluindo aí os que são realmente profissionais da área, meteram o pau no filme. Não tem uma crítica positiva. Agora, o público-alvo fez o filme ficar número 1 na Netflix e 6º filme de língua não inglesa mais assistido do planeta. Como é que você acha que com um filme tão ruim bateria isso, se o filme é tão ruim? Porque tem todo um público que está ali assistindo massivamente. E eu recebi vídeo de criança chorando, eu recebi foto de criança que teve festa de aniversário com o tema do Ilhados, muita mensagem querendo o segundo filme, muita mensagem pedindo making off, pedindo não sei o que, ou chorando porque a personagem morreu, ou puto porque o personagem tal era um babaca, ou o Pietro que fez o Bernardo, que é o vilão, ele recebeu muito xingamento na internet porque o personagem dele era um filho da puta. E você vê ali que esse público acreditou. De novo, eu não estou dizendo que o filme é uma obra-prima. Não. A interpretação não está maravilhosa. Não, eles não são atores. A história está básica. Sim, ela é muito rasa. Mas ela é isso. Você tem o público-alvo e você tem a crítica. O público-alvo só estava ali para poder aproveitar os influenciadores favoritos deles fazendo um filme. E eles estavam ali só por essa jornada. E a galera que não gosta deles, ou que estava ali já querendo criticar como filme, etc., meteu o pau, porque estava buscando o problema e ele ia achar vários. A história realmente é rasa, os atores não são bons, foi feito com baixo orçamento, então você vai achar 1 milhão de coisas para você criticar. Entendeu? Então eu acho que todo filme tem esse ponto de vista. Você está ali para poder aproveitar ele, ou você está ali para poder fazer uma análise técnica em cima dele? Tipo, no caso, o Super Mario Bros., o primeiro filme. O público amou, porque foi feito pro público. Os críticos massacraram o Super Mario. E é interessante o que o Vitor tá falando, que ele traz até outra ótica, até outra ótica pra gente mesmo, né? Porque às vezes a gente quer incorporar um pouco esse senso crítico pra ir assistir um filme e tudo, e você tem que entender qual é a intenção do filme primeiro. Qual é o público-alvo? Qual que é o público-alvo? Porque se a gente tá indo assistir um filme que é feito pra criança, cara, tem que ir lá com a mentalidade e falar assim, não, isso aqui foi feito pra crianças, Minecraft. não pra adulto. Minecraft, por exemplo. Minecraft é um filme pra criança. Sim. A gente foi assistir, não gostou, mas assim, pô, como é que você faz um Minecraft pra adulto, caramba? Isso é um jogo de criança, tem nem lógica. De criança, entre aspas, nós joga, viu? Nós joga. A gente joga, mas esse tipo de filme, a gente chega até a não fazer a crítica, porque quem acompanha a gente vê, né? Musical é um grande exemplo mesmo. A gente não vai no cinema assistir musical, porque a gente sabe que depende. Não é eu gosto de musical, mas não, você dos até clássicos. Gosta, mas eu não. Eu sou sou o Fantasma da Ópera, A Bela e a Fera, os mais antigos, Cinderela, os mais antigos, alguns musical esses mais antigos clássicos são bons. Agora os atual, que nem você pega o Wicked. Eu sei que o Wicked foi feito pra, né, público que consome isso aí, que gosta de princesa, mas eu não gostei, velho. Então, é exatamente isso. A gente não é o público-alvo. Então não adianta a gente criticar se a gente não é o público-alvo, sabendo que a gente já vai no cinema não gostar do filme, né? Mano, Minecraft, eu saí do cinema puto de ter gasto sacou? Real. Foi igual nós, Falei, que merda eu acabei de assistir. Entendeu? Com todo... Eu tava assim, a única pessoa que tá tentando atuar ali era a Emma Myers. O resto tudo parece que a galera tá com foda-se e falou, eu vou fazer qualquer merda aqui, pai, tá ligado? Até o Jack Black eu achei que ele tava horrível, eu achei que o James Momoa tava horrível, eu achei que tava todo mundo horrível. A única pessoa que eu achei que tava tentando fazer um trabalho sério ali era a Emma Myers e tava destoando muito do restante. Do estilo do filme. E aí quando eu comecei a ver as reações no cinema, do Chicken Jockey, do não sei o que, eu falei, gente, eu não entendi o objetivo do filme.
eu tava indo ver como um filme, e não, ele é uma experiência pra criançada. Pra ir lá enlouquecer, falando, caralho, é o personagem do jogo, eu não sei o que, e se divertir jogando pipoca pra cima e o caralho. E fez o objetivo dele, é isso, foi um sucesso, deu dinheiro pra caramba. Eu acho que a gente precisa de mais filmes assim no cinema, pra poder realmente salvar o cinema. Porque são filmes assim que mantêm as cadeias de cinema abertas Duro que é verdade. para que os filmes mais cabeça possam ter uma janela de exibição. Se não for o Transformers, a gente não vai ter um Lista de Schindler, sacou? Não vai ter, porque não vai ter onde exibir. A gente precisa do Michael Bay explodir no carro pra gente poder ver um Sinners no cinema, sacou? Verdade. É simples assim. A gente precisa de Velozes e Furiosos 12. O desafio é na Lua. Pra ter o nosso Duna 3 que tá chegando aí. Pra ter o nosso Duna 3, velho. Em paralelo. O Duna eu acho que se encaixa nos dois, né? O Duna é um que ele é um blockbuster ao mesmo tempo que ele é um filme cabeça, né? Então Nossa, ele meio que se encaixa ali nos dois mundos. Ele não é o trash e ele não é o cabeça. Ele é um filme blockbuster que você atrai pelo visual, por tudo, mas ele é um filme cabeça ao mesmo tempo. Então ele é um filme que eu acho que ele combina nesses dois mundos, assim, de pop e cult ao mesmo tempo. E cai bem, né, cara? Porque Duna, a parte visual, a parte de sonografia. Nossa, cara, é demais. Quem assiste Duna tem uma experiência incrível. Duna é aquele tipo de filme blockbuster que você vai pro cinema já sabendo que você vai ter uma grande experiência. Que você vai sair de lá e falar, é pra isso que você paga Você espera e realmente você tem aquilo que você quer. Não, aqui Denis Villeneuve, o Denis Villeneuve. Nossa, ele é um ótimo diretor, cara. O Sim. que ele fez em Duna ali Ele foi é. inacreditável. Eu fui ver ele na IMAX quando lançou e eu falei assim, mano, que experiência. Acho que a palavra é essa, que experiência foi assistir esse filme. Eu assisti ele no Chinese Theater, cara, no teatro chinês, aquela telona gigantesca do teatro chinês. Ô, louco. Saí de lá assim, mano, que bom ter visto esse filme numa tela gigantesca, sacou? Eu não vi o filme ainda depois que saiu pra internet. Eu vi lá e eu falei, eu quero manter essa experiência. Essa sensação. Pior que eu também, até hoje não assisti em casa. Eu tenho uma curiosidade engraçada que eu dirigi um filme chamado Let Me Go, né, nos Estados Unidos. Sim. E eles estavam rodando, se não me engano, Duna 2 na época. E aí o mixer de som, nossa, estava ocupado algumas diárias e tinha um cara que ia substituir ele. E aí eu não sabia quem que era o cara, um brother do brother meu que veio substituir, pra vocês verem como é que é o trabalho lá em Los Angeles. E aí eu tô trocando ideia com o cara, não sei o que, um descendente de latino também, gente boa pra caramba, blá, blá. Tinha muito brasileiro na nossa equipe, então todo mundo se divertindo, não sei o que. Ele ficou super feliz de ver que era um set leve e tal, todo mundo se divertindo, que não sei o que, blá, blá. E aí, no dia seguinte ele não veio, ele veio só um dia. E aí, fui conversar com o Lamps, que é o mixer que trabalhava que tava trabalhando com a gente. Falei, pô, o cara é gente boa pra caramba, que não sei o que, blá, blá, blá. Vocês trabalham muito juntos, não sei o que. Ele falou, cara, na verdade eu fiquei surpreso dele ter tido esse dia livre, porque ele tá fazendo um mixing do Duna 2. Eu falei, caramba. Oi? Como assim? Ele é o cara do som do Duna 2. Ele tá lá no set de Villeneuve hoje. Aquele foi o dia de break dele. Ou seja, o cara tava gravando o Duna 2 com o Villeneuve, no dia seguinte tava no set comigo e depois voltou pro Villeneuve. Eu falei assim, como assim, mano? E aí eu senti um motivo dele estar tão tranquilo ali, porque, porra, ele tá num set do Villeneuve, com uma estrutura de $milhões, com aquele elenco gigantesco. Ele não tem tempo pra ficar trocando ideia com o Timothée Chalamet, com não sei o que, com aquela pressão daquele de Isso que eu ia falar, uma pressão enorme ali. Hollywood. Exatamente. De repente ele cai num set de um monte de brasileiro, trocando ideia, brincando, rindo, fazendo piada, e aí a gente botava no fone, botava a trilha sonora enquanto estavam arrumando coisa, então ficava no fone da galera do som, música, tipo a rádio do filme, sabe? E aí eles se divertiram pra caramba, porque... Distou um pouco do que ele tá acostumado ali, né, velho? Aquela seriedade toda, não pode brincar, não pode zoar, não pode fazer nada, é só focado o tempo todo. 100% no filme, né? Exatamente. E isso mostrou uma coisa muito legal
da indústria, pra mim, que foi primeiro. Em Hollywood, não importa quão grande você seja, você vai trabalhar de 7 em 7. Não tem filme grande ou pequeno. Tem filme, tem trampo. Você tem orçamento para pagar a pessoa, o cachê dela, ela vai fazer. Isso independe de quem que é. O cara fez... O coordenador de dublê da gente foi o mesmo do Piratas do Caribe, do Missão Impossível, e tava lá com a gente. Aí, que da O hora. cara, sabe o Homem-Aranha 2? Sim. O Doc Ock? Sim. Ele é o Doc Ock nas cenas de ação. Ele é o dublê dele. Ele é o dublê. Ele faz, em todas as cenas de ação que você vê, é ele, entendeu? E ele tava lá com a gente. Então, assim, uma coisa que eu percebi foi isso. Não importa quão grande você seja, se estão pagando sua caixa, você tá lá. Independente de ser filme grande ou não. E segundo, quanto maior for o set, menos as pessoas vão ter a liberdade de poder se divertir e de se descontrair. Então, a galera sente falta desses sets, na verdade. Então, às vezes, por exemplo, isso para os jovens filmmakers aí, diretores, etc., que estiverem com medo de mandar uma mensagem pro agente, sei lá, pro Tony Ramos, enfim, para alguém desse tamanho, para o Lázaro Ramos, pro Wagner Moura, etc. Cara, esses caras estão em set tão grande que se você tiver o cachê para pagar eles gostarem do projeto, tiverem a data, eles vão fazer. Eles vão fazer. A indústria não tem isso de o cara é muito grande pro meu projeto. Se o cara gostou da história, se tem o cachê dele, ele tem a agenda, ele vai fazer. Verdade. Isso que é verdade mesmo. Um cara que nós veio fazer muito isso é o Nicolas Cage, né? Tá sempre tá em tudo. transitando em tudo aí. Mas Você aí passa, é por né? grana. Aí é por grana. Não, esse é por grana, realmente, que ele já falou várias vezes sobre isso. Ô, Victor, uma coisa legal que você falou é a questão dos brasileiros tá na produção ali, todo mundo se divertindo, trocando ideia. E é uma das características que você leva pra dentro do seu filme, principalmente o filme internacional, né? Que você tá sempre gravando em algum lugar aí diferente. Você leva bastante característica brasileira pra dentro dos filmes, nas produções também? Com certeza. E eu sempre tento trazer brasileiro para a equipe de alguma forma. Isso acho que se irrita de vez em quando, até os gringos. Aqui no Japão, às vezes, o pessoal ficava meio sem entender, porque a gente é muito descontraído, né? E a galera quer muito certinho. A gente é muito, não vamos deixar acontecer, vamos ver o que vai rolar. E os japoneses são muito tipo, não, tem que estar exatamente como foi planejado, tá ligado? Nos mínimos detalhes. Eles não entendem muito a palavra improviso. Inclusive, vou dar um workshop de improviso semana que vem aqui, vamos ver como é que eles vão sair. Nossa, uma vez eu atendi Nossa, não, falando rapidão, uma vez eu atendi um japonês na loja onde eu trabalho. Eu falei, o pessoal falei pra ele, não, literalmente é assim. Ele ficou olhando pra mim, o que é literalmente? E começou a explicar literalmente em japonês e fiquei... Porque pro brasileiro a palavra literalmente... Eu falei, senhor, é uma expressão... não... Os caras levam o pé da letra, né? 100%. Exatamente, cara, que... Não, tem umas culturas que são diferentes, tem que adaptar. Isso é uma questão, tipo, eu tento trazer o Brasil até certo ponto. Uhum. Tem coisa que não dá. Vou dar um exemplo mesmo nesse do Japão. A gente fez uma reunião geral lá um dia, e aí eu pedi para as pessoas falarem o que podia melhorar. Eu não lembro o que era, mas a atriz falou alguma coisa que poderia melhorar lá. E eu lembro que foi uma coisa que foi discutida com o diretor de casting em pré-produção, e ele falou que não precisaria, não seria necessário ser feito daquele jeito. E eu segui o que o cara fez. E aí eu fui falar com ela, falei, não, realmente é um bom ponto, mas na verdade a gente pensou em fazer desse jeito, só que foi analisado e dito que isso poderia causar isso aqui, não lembro nem o que era. E aí eu só vi a cara dela fazendo isso aqui, ó. Ô, louco. E aí eu assim, por que ela tá irritada que eu tô explicando a questão? Aí o meu sócio, que é japonês, virou pra mim assim, Vitor, viu meu ouvido assim, não explica. Aí eu, como assim não explica? Só aceita o erro, pede desculpa, diz que nunca mais irá se repetir, mas se você tentar se justificar, significa que você não entendeu e que você está tentando dizer que você está certo e ela está errada. E aí eu falei, beleza, não tinha entendido isso. Mas a cultura aqui é essa. Se você errou, não se justifique. Peça desculpas, diga que nunca vai acontecer aí de novo, e é isso. E segue o baile. Se você ficar se justificando, você está desrespeitando a crítica da pessoa e o comentário da pessoa. E eu não tinha percebido isso. E é uma questão cultural local, sacou?
Caramba, velho. E até se adaptar, né, pro Pro brasileiro, principalmente. pra pro nós brasileiro aqui, deve ser mais filho. difícil. Eu ainda. errei, mas foi Aqui porque cê- porque aqui eu cê- escrevi assim e você não. Isso quando não tenta culpar a pessoa. Aqui você chega atrasado no serviço, aí você não pede desculpa porque você chegou atrasado. Pô, Carol, o carro quebrou. O carro quebrou, o cachorro Pô, morreu. o cachorro tudo. morreu, sofreu um acidente, tô aqui, mas trabalhando. É o jeito Exatamente. brasileiro. Mas deve E ser é o difícil jeito se adaptar aí, brasileiro que né, não se Vitor? encaixa aqui. Oi? Deve ser difícil se adaptar à cultura daí, né? E todas. Eu fiz um na Suíça agora há pouco, né? Então lá na Suíça também foi. Cara, assim, a gente tinha questões culturais também lá que eram diferentes, sacou? Aqui a gente não faz isso, aqui a gente não faz aquilo. A questão da comida lá na Suíça foi o pior, na verdade. A galera sofreu muito com a comida na Suíça. Os brasileiros, né, no caso. Então, mas são várias questões culturais que acabam afetando uma produção internacional, né? Que você tem pessoas de vários países. Você tem que tentar achar o meio termo para deixar todo mundo feliz ali, de alguma certa forma. Você que tem mais contato, né, com os outros públicos, né, de outros países. Você sente, sim, que eles gostam de brasileiro ou tem meio que um bloqueio pra conversar na hora que você fala que você é Ama brasileiro? Ama brasileiro. Todo mundo ama brasileiro. Ama. É absurdo. O nível é tipo assim, where you from? Like uma carinha de tipo, seu latino, ou enfim, seu qualquer outra coisa. Eles olham meio que desconfiados assim. Aí você fala, Brasil. Brasil! Brasil! Tipo, Cara, que A massa, animação, velho. né? A animação, pô, já. Samba! Caipirinha! Automaticamente você vira uma pessoa de diversão, felicidade. Nossa, Então, a muito pessoa tá, tipo legal. assim, tá desconfiada de onde você é. Aí você fala Brasil. Pô, Brasil, legal, cara. Pô, a gente tem essa coisa do brasileiro ser feliz. Porque, mano, a gente tá na merda, a gente tá fazendo churrasco. É do que é verdade. verdade. É verdade. Tá no meio de uma guerra lá, trocando tiro. Fala, não, acende uma churrasqueira aí, vamos comer uma carne. Tá Vamos rolando uma parar guerra pra se agora, divertir. tá todo mundo fudido, preço da gasolina subindo, preço de não sei o que subindo, o mundo indo pro caos e brasileiro fazendo piada. Sacou? Na verdade, tinha um meme Cara, numa eu não piada, agora não esqueço. sei o que era. No 8 de janeiro, quando invadiram o Congresso, etc. lá, mano, eu tava numa granja. Tinha as 3 granjas do lado fazendo festa, cara. E eu tava assim, vocês têm noção que o governo pode cair agora, velho? Vocês têm noção que o Brasil pode entrar numa guerra civil? A gente não sabia o que podia acontecer naquele dia. Podia ser nada, como podia ser nada. Eu falei assim, gente, é um momento sério do brasileiro agora. O governo pode mudar, e a nossa vida pode mudar. E o pessoal fazendo festa. O momento sério do Brasil é churrasco. É, carnaval. Carnaval, maluco. 12 meses de carnaval. Covid-19 estourando na alta e os caras, não, é só uma gripezinha, um carnaval, filho, Exatamente. Churrasco, churrasco. motivo pro povo se reunir. Os baile funk torando no Covid, cara. Pior. É tipo. É isso, brasileiro. Isso é uma coisa. Isso é um problema, na verdade. O brasileiro não tem muita noção da seriedade, eu acho. Pior. Do que realmente está acontecendo. Eu acho que se estourar a Terceira Guerra Mundial hoje, o brasileiro vai falar assim: deixa chegar na gente. Deixa Entendeu? vir. Não, mas é assim mesmo, velho. A gente vai receber a Terceira Guerra desse jeito. Não, vai. Você vê os memes. Por enquanto eu vou os dar caras churrasco falando aqui. assim, Até chegar. eu com o celular conectado no Bluetooth do tanque. E aí tocando mó funkão tocando- de fundo, velho. Tocando piseiro no funk, no tanque. Vai ser assim. Essa é a cultura brasileira. Vocês veem as histórias do exército brasileiro na Segunda Guerra, era nesse nível. A gente tomou Monte Castelo, logo depois estava fazendo festa com os locais, velho. Tá ligado? Na segunda. Tem aquela É famosa real. foto. O Christian Vettori dos quadrinhos Ele contando falou. pra gente como é que os brasileiros. Cara, e os brasileiros é super elogiado, né? Os brasileiros pela criatividade, pela forma de lidar com as coisas, velho. O exército brasileiro é temido pra caramba, velho. Sim. Tem Mas aquela sabe por que teve isso, né? famosa foto lá, falando de zoeira da Segunda Guerra Mundial. Não sei se vocês viram, do soldado brasileiro segurando a bala de canhão, né? E tá escrito a cobra vai fumar na foto. E é Não, coisa tem de tem brasileiro. um maravilhoso desse também, que é tipo Feliz Aniversário Hitler. Que era Caramba. aniversário dele, tá ligado? É isso, Era os aniversário caras, dele. Então, tipo, mas você sabe por que o exército era temido, né?
porque a gente não tem noção de tática de guerra geral, assim. Pelo menos não tinha na Segunda Guerra. Tipo assim, qual que é a lógica da guerra? Acabou sua bala, você vai se esconder e O brasileiro preparar uma estratégia. O Brazuca, falavam que os alemães, o maior medo do exército alemão era encontrar um brasileiro em campo. Porque o brasileiro não tinha lógica, ele não seguia a tática de guerra. Acabou a bala, ele pegava a faca e atravessava o campo no meio da explosão. Sacou? E aí ficava aquele alemão do outro lado assim, caralho, e se Tem um louco. Não, pera, ele ficava assim, tá fugindo do roteiro, o que ele tá fazendo? Esse soldado não foi programado direito, não. Tá fazendo coisa estranha. Aí vê, olha o brasileiro atravessando o campo, correndo com a faca. É isso, tá ligado? Então, tipo assim, o alemão tinha muito medo do brasileiro porque não tinha lógica. Ele não faz sentido o que o brasileiro vai fazer depois. É tipo, como é que você vai programar? E os americanos ficavam malucos porque eles que eram os comandantes dos nossos batalhões e eles não conseguiam controlar os brasileiros. A gente fazia o que a gente quiser. Eu sou louco pra fazer um filme de comédia da Segunda Guerra Mundial dos brasileiros em campo, cara. Porque devia ter sido uma loucura. Só com história real, não tô falando nem de inventar coisa, não. Nem precisa, Nem precisa. Mano, porque devia ser uns negócios muito loucos. O brasileiro no campo de guerra não tem noção, sacou? As histórias, pelo menos, que a gente ouve por aí, é que o brasileiro não tinha noção nenhuma no campo de guerra. As histórias das fogueiras, mano. Mas é Os verdade, caras toda de história- noite. Mas é verdade. Os caras tudo amoitados de noite, os brasileiros fazendo fogueira, velho. Os caras não foram atacar porque ficou com medo de ser emboscada, mas não era nada. Exatamente. Pra não passar, e o brasileiro só acendendo fogueira pra não passar frio. É simples assim. Mas, Vitor, falando sério agora, como é que fica um filme quando é cancelado durante a produção? E, no caso, os envolvidos, no caso você, os atores, cameraman, tudo, como é que fica quando é cancelado? Legalmente você é pago até o trabalho que você fez. Também depende do contrato, né? Mas normalmente o básico é isso. O básico de um contrato, claro, tem contratos que podem te ferrar. Se assinar um contrato que te ferra e tal, cancelou, não recebe nada. Pode assinar um contrato sim. Mas o normal é você receber até o trabalho que foi feito. Aconteceu comigo, teve um longa que foi cancelado por causa da segunda onda da pandemia. E a gente já estava lá na cidade, tinha alugado Airbnb, já tinha feito isso aqui. Todo mundo recebeu um valor X até ali e a produtora ficou no prejuízo. Sacou? Infelizmente aconteceu isso, a produtora ficou no prejuízo e o filme foi cancelado. Até hoje não saiu esse filme. Estava pronto, ia rodar. Inclusive era com o Leandro Firmino, que é o Zé Pequeno do Cidade de Deus. Nossa, Sim, da hora. Tinha um elenco maneiro pra caramba. Era um filme de comédia de viagem no tempo, cara. Era legal. muito legal a história. Mas Pra vocês, Vitor, é chato, vocês ficam chateados, mano, no caso do diretor, quando é interrompido a obra assim? É duro de lidar com isso aí, velho? É muito chato, porque você tá ali querente que você já tá se programando, já tá animado para aquilo, já tá imaginando como é que aquilo vai ser e tal. Cara, uma coisa que tipo assim, é um trabalho como outro qualquer, a gente precisa ser pago, a gente precisa pagar as contas. Então, óbvio que o salário, o cachê, etc., ele é uma parte importante daquilo ali. Mas se a gente estivesse ali só para ganhar dinheiro, eu não estaria fazendo cinema. Sacou? Se eu estivesse querendo só ganhar dinheiro e pagar as contas, eu faria uma coisa muito mais tranquila. Em mil quesitos. Tanto de estabilidade, quanto de dar mais dinheiro imediatamente, quanto de... Enfim. Porque assim, para você virar um bilionário no cinema, é quase impossível. Tem, tipo, 4 bilionários diretores até hoje. E um deles é o Walter Salles, e não é por conta do cinema, é por conta da família dele. O outro é o Spielberg e o outro é o George Lucas. O George Lucas pelo o Star Wars. Pelo estouro que foi, né? E o Spielberg Então, porque assim, realmente é o Spielberg. São pouquíssimos bilionários. Então, se você pensar assim, cara, você quer ficar bilionário? Ator. Você vai fazer trading, você vai fazer... vai trabalhar em tech, tá ligado? Vai trabalhar com tecnologia, vai investir em AI, vai fazer outras coisas. Então, óbvio, a gente está numa área também que, se a gente se dá bem, graças a Deus, hoje eu recebo um valor que é muito maior do que minha família recebia e recebe até hoje, entendeu? Eu não cresci com muito dinheiro.
na minha infância, na minha juventude, etc. E graças a Deus hoje eu tenho uma condição muito melhor, porque vamos dizer assim, eu dei certo na minha carreira. Então, é uma profissão que, se você dá certo, você pode ganhar, sim, muito acima do que o brasileiro médio, ou de qualquer país, do que o cidadão médio de qualquer país, se você se dá bem. Agora, ficar rico, milionário, bilionário, não sei o quê, quase impossível, cara. É muito quase impossível. Então não é pelo dinheiro que a gente faz, entendeu? Então o dinheiro tá ali, óbvio, o dinheiro é grande, é uma parte considerável sim, porque a gente precisa pagar nossas contas, somos seres humanos, qualquer outra pessoa, a gente precisa viver, mas a gente tá ali pelo projeto que a gente quer fazer aquilo acontecer. Então é isso, você paga o teu trabalho até onde eu fiz o trabalho aqui, beleza, não vou receber o resto, então eu tenho que me recalcular a rota do resto do cachê que eu estava pensando que eu ia receber? Sim, mas o mais triste é, na verdade, não fazer o trabalho que eu queria fazer. Sacou? Tá ali querendo fazer o projeto. Por mais que eu recebesse o dinheiro por inteiro, vamos supor, nunca aconteceu comigo, mas vamos supor que, sei lá, a produtora decide me pagar o cachê inteiro. Pronto, tá aqui. Sacou? Não vai acontecer mais o filme, tá aqui seu cachê inteiro. Mesmo assim, eu ia ficar triste, falar, porra, não fiz o filme, cara. Não fiz o filme que eu queria fazer. É pela experiência de fazer o projeto. Entendeu? Então é mais pelo desejo de fazer um bom projeto do que estabilidade financeira, vamos dizer assim. E outra, né, cara, o network deve ser maravilhoso. Imagina quantas pessoas diferentes, né, você não deve conhecer aí. Nossa, tanto de ideia que você não deve trocar com outras pessoas. Deve ser da hora pra caramba, velho. Fora os atores, Sim. né? Às vezes tem alguém que você admira também, depois você vai ver se você tá trabalhando junto com a pessoa ali. Deve ser muito legal também. Sim, isso é uma coisa que eu acho muito legal, que eu consigo conhecer gente no mundo inteiro. Porque qualquer lugar que eu vou e eu falo o meu trabalho, todo mundo fica, caraca, que legal. Porque assim, tem muita gente que trabalha com audiovisual, mas tem um outro trabalho no lado, sabe? Tem um trabalho, um side job, um day job, né? Um trabalho de salário, tudo para poder viver. Quando você vive disso mesmo, trabalha com isso e tal, blá, 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 as pessoas têm uma curiosidade de conversar com você. Então você conhece muita gente. E muitas vezes a pessoa fala, tem um amigo meu que trabalha com isso também, vou te apresentar. E aí você acaba conhecendo muita gente dessa área, porque pessoas que nem são da área te apresentam pessoas da área. Sacou? Isso acontece muito comigo em qualquer lugar do mundo que eu vou. Tem um amigo meu que trabalha com isso, você deveria conhecer ele. Eu já conheci pessoas muito famosas numa dessa. Meu amigo Cara, eu conheci um cara lá na Suíça, que ele é um dos modelos mais famosos da Suíça. Porque a pessoa que me apresentou era amigo dele, do bairro, assim, morava no mesmo bairro. Aí me apresentou o cara, porque assim, dois caras que trabalham no audiovisual me apresentar ele. O cara era gigante na Suíça. O cara tem muito gigante lá. E talvez se um cara da própria indústria me apresentando, não ia. Cara, eu já sentei em reunião que o cara literalmente falou assim. Foi que eu conheci a esposa dele. Sabe aquele filme Jeepers Creepers? Olhos Famintos no Brasil. Era o produtor do Olhos Famintos. Eu conheci a esposa dele, troquei uma ideia com ela, e aí ele me ligou, e aí porque eu tinha pedido pra ela uma ajuda pra poder rodar um filme. Aí ele me ligou assim, mas putaço. Ele falou assim, Vitor, vou ser bem sincero com você, eu não gosto disso. Eu não quero te ajudar, eu sei qual difícil, era um curta-metragem. Eu sei com Fucked Up, que ele falou, com Fucked Up quer fazer um curta-metragem, eu sei as merdas que acontecem, eu sei não sei o quê, e eu não queria me envolver nesse tipo de coisa, não tô no momento da minha carreira que eu queria ajudar isso. Mas por algum motivo, minha esposa amou você, e eu não quero dormir num hotel hoje, então eu vou te ajudar. Então, assim, foi uma pessoa que não era da área, que era a esposa do cara, e o cara me ajudou a fazer o filme acontecer, sacou? Então, assim, você conhece muita gente por ser da área. Não, legal, mano. É o famoso network, né, que a gente fala, assim. Você vai conhecendo outras pessoas e vai um puxando o outro, né? Sim, sim. E, ô Vitor, a gente conversou agora há pouco sobre as novelas verticais e quando a gente se encontrou lá no evento, em Ribeirão Preto, você falou que estava ingressando nelas, né? Tava começando a gravar algumas. Como que é a mudança de formato, né? Mudar da grande tela para os vertical ali. Tem um desafio muito grande ou foi de boa para você? Cara, assim, eu comecei em 2024 a fazer elas, né?
eu dirigi a primeira novela vertical da América Latina pro Real Short. Foi numa época que não tinha ainda nem legal. espanhol nem português. Então, eu não vou dizer que eu peguei o início, porque não era o início, mas eu peguei o início do mercado local, né? Então, não tinha ninguém para me ensinar local, né? Vamos falar como é que tinha que fazer. Eu fui pelo lado do cinema. No meio do primeiro set que eu fiz, a gente começou a perceber que se seguisse naquele timing, não ia dar certo. Se seguisse fazer daquele jeito, não ia dar certo. A gente começou a adaptar. E aí a gente foi aprendendo fazendo, velho. E, obviamente, ouvindo coisas de outras pessoas que lá fora que faziam, e ouvindo muito os feedbacks do cliente, porque apesar de eles serem chatos pra caralho, eles sabem o que eles querem, eles sabem o que funciona, né? Porque eles têm essa experiência. E aí você vai se adaptando. Eu acho que o grande negócio do vertical é você tirar da sua cabeça que você está fazendo cinema. Você não está fazendo cinema. Mas, ao mesmo tempo, você está fazendo audiovisual. Você está fazendo um produto mainstream. Não é uma parada para se fazer cagado. Você tem que fazer bem. Só que você tem que fazer bem num modo completamente diferente. Os planos são diferentes, a direção de cena é diferente, os atores são diferentes, a iluminação é diferente, o tempo é diferente, a edição é diferente, tudo é diferente. Mas você vai pegando e eu acho que o principal é você aceitar que você está fazendo algo diferente. Se você tentar lutar contra a maré e falar, não, vou fazer uma fotografia linda, vou fazer com que o ator tenha uma interpretação realista, o meu roteiro tem que ter layers e camadas e ser bem escrito e os personagens muito bem desenvolvidos e com camadas e não sei o que, você vai cagar e ninguém vai assistir o projeto, entendeu? Porque não é a proposta. Então você tem que aceitar que é um novo modelo e entender esse modelo. E isso também chega naquele ponto que você falou, na questão de não ser para prender tanto o público, né? Porque as novelas verticais, você disse que pode... Para aquelas pessoas que assistem com distrações também, né? Eu já tinha outra visão, eu achava que era para tentar fisgar o público que fica com o celular na mão o tempo todo. Para fisgar o público com o celular na mão é o TikTok e o Instagram. O vertical é para fisgar e te deixar lá por horas. Entendi. Entendeu? O objetivo do vertical é você maratonar 3 séries do dia só. Esse é o gol. E acontece. Eu falei da minha mãe. Minha mãe assiste, vai aparecer nas novelas no catálogo lá, tem 140 novelas no catálogo lá, assiste 2, 3 novelas num dia. Caramba. 140 é pouco, cara. O Drama Box lança 350 novas por mês. Caramba, bastante coisa, mano. Um catálogo pra ficar literalmente preso. E realmente, A Vitor, Globo você para pra ver 70 esse ano. a direção de arte, o visual, a forma como os atores são enquadrados, muda bastante, né, daquilo ali pro cinema, né? Pra caramba. É quantidade, cara. Não é qualidade, é quantidade. Quando a Globo falou que ia lançar 70, eu tava no set do Globoplay, que eu acabei de dirigir uma pra Globo, né? Eu tava lá com o pessoal do Globoplay, e eles falaram lá que vão lançar 70 esse ano. Eu falei com ela, com a moça do Globoplay, eu falei no set com ela. Eu acho que vocês têm que adicionar um 0. Eu honestamente acho que vocês vão ficar para trás. Sendo bem sincero. Eu acho que eles têm que adicionar um 0 ali. Botar 700 no ano. E ainda vão ficar atrás. Caramba. Porque... E hoje em dia, com o uso das inteligências artificiais, precisa nem essas coisas, quase que você nem precisa mais de ator, né? Que é triste, de certa forma, que eu defendo bastante. Ainda precisa, ainda não chegou nesse nível. Vai chegar. Vai chegar, principalmente nos verticais. Acho que o primeiro tipo de conteúdo que vai realmente substituir os atores vai ser os verticais. Mas eu acho que ainda tem uns aninhos aí pra frente. Porque ainda, não estou dizendo que não vai ter novela vertical aí já tem gente fazendo. Mas não vai substituir ainda a quantidade de produções com pessoas reais, não. Vai demorar um bocado, que ainda não tá realista, sabe? Ainda não tá... Principalmente a interpretação, a voz, a intenção dos atores, a troca de plano, ainda precisa da mão humana ali para ficar o mais próximo do real possível. E ainda está mais fácil. Eu sei isso porque eu sentei com pessoas de inteligência artificial com o objetivo de fazer um monte de vertical de inteligência artificial.
e a gente chegou à conclusão que não é viável. É mais viável a gente pegar um orçamento de novela vertical com pessoas reais, contratar gente, até ator global, que vai atrair público, do que investir num vertical de inteligência artificial. Entendeu? Não vai ficar tão barato assim para poder ficar bom e vai ser um trampo desgraçado para poder ficar bom. Entendeu? Na dublagem, Então, vocês já ficou mais corriqueiro a utilização da IA ou nem na dublagem Já. você acha que tá funcionando? Para novela. na dublagem eu não dublo desde 2019, né? Então eu tô meio fora do mercado da dublagem para saber como é que tá. Mas eu sei que tem plataformas que já estão dizendo que vai ser na AI. Porque tá vendo, às vezes eu sento lá pra jantar com a minha mãe, ela tá assistindo, eu já vejo algumas lá que são dubladas por IA, mas ainda falta aquele toque de intenção, igual o Vitor fala. Você fala a tradução. A tradução das coisas. o personagem falando ali e tudo, mas você vê que fica aquele negócio sem intenção nenhuma, como se tivesse. Você pega um roteiro de escrito ali, tipo, Ronaldo acabou de beber um copo d'água. Ó, Chris se espanta com o Ronaldo bebendo um copo d'água. Tipo, Fica robótico. fica muito assim, linear, não tem emoção, não tem nada, cara. Mas sabe uma coisa que eu tô com medo? É que você vai ter uma geração inteira crescendo ouvindo conteúdo de AI. Ou seja, elas vão começar a falar igual a AI. Pior, né? Porque eu já noto uma geração nova agora. Eu não sei se você percebe, mas tem uma geração inteira que quando tá gravando conteúdo, eles falam desse jeito. É o tempo inteiro jogando para baixo. Porque todo conteúdo que você vê, ele joga para baixo. O final da fala é sempre desse jeito. Então você tem uma geração inteira que fala desse jeito. Que é a geração alfa, né? Geração alfa. A geração alfa já tem... Cara, tem um cara que me irrita muito. Porque ele vai ficar vídeo aqui no Japão. E eu gosto do conteúdo dele, mas a edição dele com a narração dele me dá vontade de quebrar o celular. Porque ele é o tempo inteiro assim... Você acredita que eu fiz uma coisa que ninguém acredita que eu fiz? Porque aqui, no Japão... A dublagem dos filmes da... Caralho, mano, você tá falando igual um retardado. Puta que o pariu. Fala igual uma... Faz uma aula de narração de qualquer coisa. Não sei, mano. Não se narra uma coisa assim. E inglês também tá assim. Tem um canal que eu achei também muito, cara, muito bem. O documentário dele, quase um documentário. O cara viaja pelo mundo descobrindo, tipo assim, ele vai no Google, vê no Google Maps e ele acha, tipo, coisas que parecem ser, tipo, ruínas ou coisas assim, que não tem nada dizendo o que é. E ele vai lá para descobrir o que é. Então, assim, não é região turística. Ele vai descobrir umas coisas pelo... Achei genial. Só que é tipo assim... I'm walking in the middle of Sahara Desert. E tudo joga para baixo no final. E a narração dele me fez não querer assistir. Só que para uma geração inteira já é o normal. Sim. Então, assim, por conta dessas pessoas que falam desse jeito, você tem uma geração inteira que está começando a falar desse jeito. Só que agora você tem uma geração inteira que vai começar a ouvir a AI. Então, daqui a pouco eles vão começar a falar igual a AI, porque eles vão sentir que aquele é o modo certo de se falar. Do mesmo jeito que os portugueses estão falando português do Brasil, porque os influenciadores são todos brasileiros. Agora você vai ter uma geração inteira que vai ter conteúdo que, na verdade, o influenciador é AI. Então, daqui a pouco você tem uma galera falando igual a AI. E o normal vai ser falar igual a AI. É verdade, inclusive tem até estudos que já saíram a respeito que as novas gerações agora têm uma ativação menor do cérebro justamente por causa das AI. Que eles não têm mais aquela coisa da gente sentar, fazer um trabalho e pesquisar, procurar fonte, bibliografia que os professores pediam. Você vai fazer uma redação, você tinha que ler vários textos pra você dissertar e fazer uma redação. Hoje em dia, cara, a AI te entrega tudo pronto. O pessoal tá Então, pensando o pessoal menos, tá pensando menos, né? Tá usando menos, que chega lá na IAS e fala assim, escreve pra mim uma redação com a possibilidade de tirar nota 1000 no Enem, com esse tema, assim, assado. Aí gera uma prontinha pra você. Sim, sim. Infelizmente vai virar parte da nossa rotina e isso é uma coisa que poucas pessoas
acho que conversam muito sobre, que é a AI não só vai afetar o nosso estilo de vida, como também o modo como a gente se comunica. Sim. Entendeu? Porque, cara, assim, eu, normalmente, quando tô mandando e-mail, eu uso AI. É. E eu conheço, cara, eu conheço gente que flerta com AI. Nossa, aí também não. Eu conheço gente que Ele usa literalmente a IA pra tem fazer coisa de psicólogo, mano. Usar a inteligência Consulta como se fosse psicológica. consulta Exatamente. psicológica. Mas eu tô falando sobre comunicação, no sentido de, tipo assim, tem amigo meu que literalmente vai no Tinder e a conversa do Tinder é feita por AI. Não. Tá roubando um pouco, mas. Caralho. Mas é como E hoje, é comum, eu já infelizmente. conversei com pessoas por DM, não em site de relacionamento, mas por DM, que tava claro que a pessoa tava conversando comigo por AI. Tava claro, pela estrutura do texto. Eu falei, isso aqui é AI. E aí, o que eu fiz? Eu copiei, joguei no chat GPT, eu falei, me fala, isso aqui na estrutura de AI? Falou assim, ó, tem 85% de chance de sim, isso aqui ser um texto desenvolvido por inteligência artificial. Eu falei, pô, os caras estão conversando comigo por AI, velho. Entendeu? Os caras com preguiça de Pô, dá com pensar preguiça pra de escrever, responder, mano. velho. É verdade. Então eu tô tipo assim, cara, vai chegar num ponto em que a gente nem o nosso texto do dia a dia vai ser feito por. Te garanto, se botarem no WhatsApp e na DM um aplicativo de AI, bota lá o áudio assim, responda alguma coisa mais ou menos assim, assim, assado. Ele vai lá e vai desenvolver. A pessoa vai ouvir, vai usar, velho. Vai usar. E daqui a pouco vai ser AI conversando com AI, a gente só ali recebendo a consequência da conversa. É, mas é verdade mesmo. É assustador até um pouco pensar nisso, porque a gente vai deixar de ser humano, né? O computador vai fazer tudo pela gente. Já tá fazendo praticamente. já tá fazendo. Tanto que todo aplicativo, banco, aplicativo para fazer planilha, tudo é integrado em inteligência artificial hoje em dia. O e-mail, tudo. Serve para ajudar, mas também serve para deixar o pessoal mais preguiçoso também, né? É, Muito. muitas profissões aí ao longo dos anos, conforme for passando o tempo, eu tenho certeza que vão sair do mercado aí por causa das AI. Mas isso é normal. Você tem muita profissão aí que na nossa geração não existe. Vou dar uma profissão antigaça. Você tinha um cara que acendia a lamparina na rua, dos Aham. postes. Pô, depois que entrou a eletricidade, não precisa mais disso. Entendeu? Então tem profissão. A pessoa que atendia na linha telefônica, telefonista. Você fala, telefonista, me liga com fulano de tal. Não existe mais o telefonista. Então, assim, são profissões que vão desaparecer mesmo. Isso acontece. A gente tem que só saber se adaptar a esse novo mundo. Cara, assim, vocês estão com um podcast. Antigamente, para você ter um programa, você tinha que estar na TV e fazer um programa tipo do Jô Soares, entendeu? Hoje, você tem podcast que tem mais audiência do que muito programa de TV, qual é o nome que chama? Programa de auditório, né? Enfim, então, assim, as pessoas têm que se adaptar para poder se manter naquela profissão. Todo mundo que trabalha com VFX vai ter que usar o AI. Não tem o que fazer, cara. Se uma pessoa trabalha com VFX hoje e não sabe usar AI, ela vai ficar para trás. Se uma pessoa trabalha com mixing de áudio, ela vai ficar para trás. O silencioso mesmo, que é o longo que eu fiz aqui, cara, sabe como é que foi feito o Foley? Tem um aplicativo que você vai criando o Foley por AI ali, tipo assim, você vai batendo, aí você tipo, sei lá, tem lá, sapato de couro no piso de madeira. Aí você vai batendo e vai fazendo passo do negócio. Ou barulho de porta de metal abrindo durante a chuva. Você tem o negócio lá para criar o barulho da porta de metal e no tempo certinho da porta se abrindo do filme. Antigamente eu tô dizendo, ainda existe, né? Não tô dizendo que já apagou, não existe mais. Ainda existe isso, mas o modo antigo, vamos dizer assim, você tinha pessoas de Foley que tinha um estúdio inteiro de Foley com vários equipamentos lá criando sons novos. Hoje vai ser tudo feito online, sacou? Então, e aí essa equipe de Foley agora vai ter que se adaptar para usar o aplicativo em vez de usar o estúdio físico.
Mas é isso, não quer dizer que a sua profissão vai acabar, você tem que adaptar. O cara lá da lamparina, talvez, virou o cara que instalou o cabo, sacou? É o eletricista. O Exato. eletricista, entendeu? Você tem eu lembro do Fantástica Fábrica de Chocolate do Johnny Depp, que eu não gosto muito dessa versão, eu prefiro a Fantástica Fábrica de Chocolate original. As músicas são melhores do Johnny Depp, mas a história em si eu prefiro do Willy original. Wonka. Exatamente, as músicas são legais. Mas o final eu gostei por exemplo, o pai do Charlie, ele no início ele foi substituído por uma máquina, ele foi demitido e ficaram sem dinheiro. No final, ele conseguiu um emprego consertando a máquina, substituiu ele. Eu acho que faz muito sentido isso, de tipo, não estou sendo substituído, eu estou adaptando meu trabalho para a nova realidade, sabe? E não vai ser o seu trabalho exatamente igual como era antes, mas ainda pode ser sim o seu trabalho, sabe? É isso, tem muito ator aí que vai ganhar dinheiro sendo, tipo, emprestando a interpretação deles para AI, entendeu? O cara vai ser escaneado e tudo lá e acabou, sacou? Vai ser replicado 1 milhão de vezes. Mas ganha dinheiro, o cara vai ter que arranjar um jeito de poder fazer isso de uma maneira que perdure, sacou? Não sei, não sei a resposta exata para o que o cara vai fazer, mas vai ter que achar um jeito, porque senão vai ser substituído. Eu não acho que algumas profissões vão ser substituídas na próxima década, tipo, ator não vai desaparecer na próxima década, diretor não vai desaparecer na próxima década, diretor de fotografia não vai desaparecer na próxima década, editor não vai desaparecer na próxima década, mas eu acho que a galera de VFX vai ter que aprender a usar AI para não ser substituída. A galera de mixing de som vai ter que usar AI para não ser substituída. A galera de coloração vai ter que aprender a usar AI para poder ser substituída. Tem muitas áreas que vão ter que aprender a usar AI para poder ser substituído, entendeu? Roteiro de vertical, por exemplo, é impossível você fazer na quantidade certa sem utilizar AI em certo ponto. A AI ainda não está pronta para poder escrever o roteiro inteiro, mas a estrutura tem que ser feita por AI, senão você não consegue. Pô, um roteiro às vezes demora 6, 8 meses para você escrever. Você precisa escrever 4 num mês para fazer um vertical, velho. Entendeu? Então, como é que você vai fazer isso? AI, me escreva a estrutura, a história é essa. Me escreva a estrutura por episódio. Eu não gostei disso, não gostei disso, não gostei disso, não gostei disso. Substitua isso. Perfeito. Agora me diga como é que você acha que pode começar esse episódio. Assim, lá escrevi. Aí eu fisicamente escrevi o episódio. Perfeito. Episódio 2, como é que você acha que seria? Tá. Não gostei disso aqui, substitui isso aqui. Pum, escrevi lá. Muito mais rápido. Então o roteirista não vai deixar de morrer porque está usando a inteligência artificial para poder ajudar ele. Claro, ainda não acho que esse é o modo de fazer desse jeito para longa-metragem, para série e tal. Não, vertical tem que ser, cara. Vertical é tempo. Porque é a produção, né? O vertical que fica em foco é a produção. Quanto mais você faz... Então, é igual o Vitor falou, é quantidade, né? Não é qualidade. Então não adianta ficar preso numa só. Exatamente. Só pra gente finalizar aqui, queria pedir pra você deixar um conselho aí pra galera que tá começando, que a gente conhece bastante pessoa que tá ingressando também no ramo da direção, tá querendo ser um diretor. Só deixar um conselho aí pra quem vai começar, como que eles podem estar fazendo. Seja maluco. Seja BR. Seja completamente doido. A palavra em inglês que eu usaria é delusional. Seja fora da casinha. Diga que você vai fazer não sei o que mesmo. Tipo, você quer ganhar o Oscar, você vai ganhar o Oscar. Você quer virar o próximo Walt Disney, você vai virar o próximo Walt Disney. Seja maluco. Eu não tenho dinheiro para fazer meu filme? Faz. Eu não tenho dinheiro para gravar um longa-metragem porque não sei o que. Blá, blá, blá. Você consegue 10 amigos para poder gravar um dia? Sim. Então faz o seguinte. Marca um dia com seus amigos pelos próximos 12 meses. Um dia por mês. Acabou. Grava um longa-metragem. No final do ano você teve 12 diárias de um longa-metragem. É isso, cara. Faz. Seja louco. Não espera ninguém te dar permissão para fazer um negócio. Só faz. Se ficar uma bosta, você vai, aprende com isso e faz de novo.
De novo, eu acabei de fazer o meu primeiro longa-metragem, é o que mais tem crítica na internet até hoje, entendeu? Um cara, um dos críticos me apelidou, teve 2 críticas que eu não esqueço. Me apelidou de Tommy Wiseau ou brasileiro. Falou que era o The Room brasileiro. E eu fiquei amigo do cara. O cara hoje, ele assiste meus filmes. Inclusive, eu lancei o Live Stream, que é outro filme meu. Ele assistiu o Live Stream e fez uma crítica positiva, inclusive, do filme. Que gostou, falou que gostou. E a gente ficou amigo. Eu já indiquei ele para trabalho e tudo. Porque eu levei na positividade. E o segundo que ficou na minha cabeça é que qualquer pessoa envolvida nesse filme é um... Como é que é a palavra? É um desperdício de esperma. Caramba, mano. Tá, porra. Não. Ô, louco, velho. Tá, Então, assim, eu comecei a minha carreira com o pior tipo de crítica que você pode imaginar. E mesmo assim, já dirigi 7 longa-metragens, já dirigi projeto em 4 continentes, estou aqui no Japão, dirigi filme aqui, blá. Então, assim, se eu fosse desistir por causa das primeiras críticas lá do filme, não sei o que lá, mano, eu não tinha feito nada do que eu fiz. Hoje eu tenho filme na Apple TV, tenho filme na Prime Video, eu fiz filme no Japão, na Europa, nos Estados Unidos, na puta que eu pariu. Posso ser considerado um diretor de Hollywood, porque dirigi filme em Hollywood, mas eu não teria feito nada disso se eu não tivesse feito esse filme que todo mundo achou uma bosta. Todo mundo, de novo, da crítica achou uma bosta. O público-alvo amou, né? A criançada gostou, mas que a crítica achou uma bosta. Então, só faz, mano. Se a galera achar uma bosta, faz o próximo, faz o próximo, faz o próximo. M. Night Shyamalan tá aí pra mostrar que às vezes você faz uma coisa maravilhosa, às vezes você faz uma merda, mas você continua trabalhando. Verdade. Sacou? É isso aí. A gente continua ainda assistindo o próximo dele pra ver se ele vai acertar ou não. Não, é verdade. Esse é o maior conselho de hoje, né, Vitor? Apenas comece. Depois, Vai aprimora. improvisando que dá certo. Improvisando que dá certo, é isso aí. A palavra-chave do improviso, a regra número 1 do improviso é yes and. Eu tenho até tatuado aqui pra mim. Que é sim e. Aceite a proposta e sempre adicione alguma coisa a isso. Tipo assim, vamos fazer não sei o que lá? Vamos. Mas não. É tipo assim, vamos pra praia? Vamos, mas vamos surfar. É tipo, sempre aceite a proposta e faça alguma coisa a mais. Entendeu? E é isso, aceite o resultado e faça uma coisa a mais disso. Sempre. Yes and. Bravo. E o Vitor, passa suas redes sociais novamente pro público tá te seguindo, né? Tá acompanhando suas viagens, que a gente acompanha sempre os stories, muito legal. Os filmes que você estão fazendo, viajando, que é bem legal também. Pro pessoal tá acompanhando também, junto com a gente. O meu Instagram é VicBRLA, VICBRLA no Instagram. Eu não tô postando muito no TikTok nem no YouTube, então acho mais Instagram é melhor. Beleza. É isso aí, Padawans. E estamos ficando aqui mais uma vez com esse episódio maravilhoso, com o Victor Soares presente aqui, falando sobre suas experiências como cineasta, filmes, direção. Então, galera, não se esqueçam mais uma vez de se inscrever no nosso canal também para estar recebendo esse conteúdo maravilhoso e presencial. E que a força esteja com vocês. Falou, valeu. Até a próxima.